Eu quero dizer para você uma prática que eu faço desde que eu me converti. Eu nunca vou a um culto, eu nunca vou a uma ministração da palavra sem, lá na minha casa, eu preparar a minha semente. Nunca. E desde que eu comecei essa prática, que faz muitos anos atrás, eu nunca tive mais problemas financeiros. Eu não tenho problema financeiro. Pastor, você é um homem de uma igreja muito grande, ou igreja grande, claro que você não tem problema financeiro. Não, querido, não é por isso não. Eu não tive falta de nada porque quando o meu carro furou o pneu na estrada e eu não sabia trocar porque é um carro novo, eu não sabia nem onde estava o step dele, eu nunca tive curiosidade para saber. Eu estava lá com o pneu furado às 2 da manhã na estrada. Deus mandou um homem parar lá e trocar o meu pneu. Isso é provisão de Deus, isso é prosperidade. Viver exclusivamente na dependência de Deus. E eu nunca tive necessidade, nunca tive falta, porque eu acredito o seguinte: para quem é rico em Deus, ele não tem falta. E ele não tem sensação de falta. Então não é por causa de dinheiro, não é por causa de posição que nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos um testemunho que nós começamos e vivemos esse testemunho. E para mim ficar rico, para mim ser um homem rico, assim como eu sou, você está olhando para um homem rico, um homem próspero. Eu passei mais de 5 anos confessando a palavra. Eu quase derrubei uma árvore no Pantanal, de tanto rodar em volta dela dizendo: o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Mais de 5 anos confessando todos os dias. Você sabe por que eu fazia isso? Eu estava ficando rico quando eu confessava? Estava chegando dinheiro na minha mão quando eu confessava que eu era rico, que eu era próspero? Não. Eu não estava ficando rico. Eu estava deixando de ser pobre. Porque a pobreza é por dentro. Existia falta dentro de mim, porque eu nasci numa família pobre, eu cresci numa família pobre, eu cresci passando necessidade, cresci comendo mandioca com leite, era comida de manhã e de tarde. Eu cresci numa vida sub-humana, praticamente. Passei muita fome na beira do rio pescando. Era peixe no almoço, peixe na janta, peixe no café, tudo que tinha para comer era peixe. Por que eu era pobre daquele jeito? Porque eu tinha uma pobreza dentro de mim. Dentro de mim só havia falta, havia necessidade. Eu olhava para uma casa bonita, eu dizia: eu não tenho. Eu olhava para um carro bonito, eu dizia: eu não tenho. Eu olhava para dinheiro na mão das pessoas, eu dizia: eu não tenho, eu não tenho. E eu era convencido que eu não tinha. Aí o Espírito Santo disse: confessa então a minha palavra e tome procedimento de rico. E eu comecei por 5 anos, em volta de uma árvore, no acampamento nosso, na beira do rio. E eu ficava rodando aquela árvore, me lembro disso como se fosse hoje. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. E eu confessava: o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Todo esse trabalho foi para tirar de dentro de mim a sensação de falta. Quando a falta saiu de dentro de mim, aí a prosperidade chegou. Só que quando a prosperidade chegou, eu já era feliz. Eu já me sentia próspero. Porque eu confessei tanto que a palavra fundiu em mim de tal maneira que eu era próspero o tempo todo. Eu não via falta mais em mim. Então hoje, se eu tiver 10 reais sobrando, é muito dinheiro para mim. O que tem sobrando na minha vida é muito para mim. Porque eu não como em 2 pratos, eu não ando em 2 carros, eu não moro em 2 casas, eu não moro em 2 cidades ao mesmo tempo, eu não durmo em 2 camas, eu não sento em 2 mesas, eu preciso de uma só. E prosperidade é contentamento. E sabe o que eu fiz depois que eu confessei? Eu passei a ser um semeador. Eu semeava, mas não era para ficar rico. Eu não estava comprando bênção de Deus mais não, porque chegava na minha mão, porque agora eu era próspero. E quando eu era próspero por dentro, eu atraía o que era de fora para a minha mão. E aí eu começava a agradecer a Deus. Eu dizia: muito obrigado, Deus, com a minha semente. Eu separava o meu dízimo, eu dizia: muito obrigado, Deus, pelo meu dízimo que eu posso contribuir. Porque não veio da minha mão. Da minha mão eu só tinha peixe para comer.
Da minha mão só tinha pobreza. Então eu podia semear. Aquilo que Deus te dá, você não tem dificuldade de devolver a Deus, porque você sabe de quem você recebeu e para quem você está dando, para a glória do nome dEle. Então, se você quer dar um passo para fora da falta, sonda o teu coração e vê se você tem algo que agrada a Deus. Deus só vai pedir para você aquilo que dói, que faz diferença para você. Ele pediu a Abraão Isaac, falou: me dá Isaac. Isaac era tudo que Abraão tinha, me dá ele, eu quero ele, ainda quero mais, quero que você mata ele. Então, quando você quiser fazer algo que surpreenda a Deus, tem que ser algo que dói em você, não é por sacrifício, mas é algo expressivo para o seu Deus. Nós precisamos entrar dentro dos celeiros de Deus, está preparado, está pronto. E como é que nós temos que entrar lá? Pela fé. Mas a minha Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Eu lembro quando Deus pediu para mim o primeiro carro que eu tinha, um Escort com ar-condicionado no Mato Grosso, naquela época, num calor de 45 graus. Deus falou: pega aquele carro, lava ele, pule, enche o tanque e leva para o meu servo. Meu Deus, começou com aquele um. Eu não ando a pé, queridos. Eu tive coragem. Quem quer andar em prosperidade, precisa ter coragem. Precisa arrebentar a tampa da caixa nessa hora. Precisa ser abusado, precisa ser aguerrido. Salomão foi o homem mais próspero, porque ele sabia como tocar a Deus. Ele via Davi fazendo, e falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou sobrepor o meu pai. Eu vou fazer um holocausto, que eu vou sacudir o coração de Deus. E Deus veio de noite e falou: Salomão, você é valente. O que você quer que eu te dou? Salomão disse: eu quero sabedoria. Se Deus derramar uma fagulha de sabedoria na sua mente hoje, você vira um mega empresário. Se Deus dá uma glória, se Deus der uma gota da sabedoria dele na sua memória, na sua mente, Ele muda a sua história, independente da sua idade, independente de um toque da mão de Deus, uma oferta que sai da sua mão, jamais sairá da sua vida. Então tudo que você for fazer, em termos financeiros, na obra de Deus, faça com muita fé, porque nunca vai sair da sua mão. Você não vai estar nem pensando nela mais e vai estar colhendo. O primeiro ofertante, lá no jardim do Éden, Deus deu a primeira oferta dele. Deus deu Jesus Cristo. Quando Adão pecou, ele falou: vou dar minha oferta, eu vou dar a minha semente para resgatar a humanidade. E ele pegou a semente dele e cravou a semente dele na cruz e colheu você e eu. Você é a colheita de Deus. Até o Senhor Deus teve que semear se Ele quisesse colher. É um princípio de Deus. Então, todas as vezes que eu quero colher, eu faço uma semeadura. E você, talvez você quer colher sem plantar. Quem quer colher sem plantar, vai ter que colher na lavoura dos outros. Vai ter que comer da migalha que os outros te der. Mas quem tiver disponibilidade para semear, vai comer da sua própria lavoura, semeando o seu próprio fruto. Então não coma da lavoura dos outros. E quando a gente quer comer do fruto da fé dos outros, o diabo vem e massacra a gente financeiramente, para a gente ser mendigo e ficar só na migalha. Bebe da água da tua própria cisterna, do teu próprio poço. Cava ele na rocha e adquire o teu testemunho, que você vai beber água limpa todo dia, porque você cravou. Amém? A semente sempre fala com o ofertante. A semeadura de Deus falou para ele assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se fosse possível, passa de mim esse cálice. E Deus mandando Jesus para ser a semente. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então Deus pegou a semente dele, cravou na cruz e semeou ela num túmulo. E no terceiro dia a semente de Deus ressuscitou e começou a produzir fruto. Abraão queria colher gente, queria ser pai de nações. Deus havia prometido para ele
Ele teve que semear o quê? Ele semeou pessoas, semeou Isaac. E a oferta fala de novo com o ofertante: Pai, aqui é a lenha, aqui é o cutelo, aqui é o fogo, mas cadê o cordeiro? A semente sempre procura pelo cordeiro. Eu não posso orar para você, para que você prospere agora. Eu preciso orar para você, para que você mude, para receber dinheiro. Porque se você não recebeu muito até hoje, foi porque você precisa mudar por dentro. Porque nós com dinheiro, nós com recurso, nós com muita condição, quem sabe nós só destrói a vida das pessoas. Então, que a nossa oração hoje seja para mudar aquilo que estava atrapalhando nós de recebermos o que Cristo comprou naquela cruz por nós, amém? Então, se estava faltando mudança dentro de você, o Espírito Santo vem e mude você, para que você não seja escravo do que Ele te dá. Porque eu conheço homens que é escravo de vaca. Ele não pode ir na igreja porque tem que cuidar do gado dele. Ele não pode ir no encontro do Senhor porque ele comprou um campo e tem que ir lá olhar ele. Ele não pode ir no encontro porque ele comprou uma junta de boi e teve que ir lá olhar ela. Ele teve que comprar alguma coisa e teve que ir lá olhar. A prosperidade daqueles homens deixou eles fora da mesa do Senhor. Então nossa oração hoje não é para que você receba dinheiro, é para que você seja liberto daquilo que atrapalhava você a ter dinheiro. Porque você tem que ter dinheiro e não o dinheiro ter você. Você tem que mandar nele e não ele mandar em você. Nós temos que ser libertos daqui de dentro. Porque o dinheiro traz consigo um falso poder, uma falsa glória. E nós se espelhamos nisso e não podemos. Nós temos que ser senhor dele. Jesus diz: ninguém pode amar a dois senhores. Ou deve amar a um e aborrecer o outro. Ninguém pode amar a Deus e as riquezas. Então você não vai amar nada que Deus vai te dar a partir de hoje, mais do que Ele mesmo. Então sua prosperidade é para a glória dele. Precisamos aprender a andar dentro da provisão que Jesus conquistou para nós. Tem um trem para bater em nós mais do que dinheiro? Rapaz, por causa de dinheiro você levanta às 5 horas da manhã. Por causa de dinheiro você fica sem comer na hora. Porque você tem que cumprir seus compromissos. E ele vem escravizando a gente. E a gente precisa levantar em Deus nessa área para não deixar mais ele massacrar a gente. Querido, se dinheiro não fosse tão importante, o diabo não ia oferecer para Jesus, não. Toda essa riqueza, esse reino foi me dado, eu te dou, se você prostrado me adorar. Aquele demônio, quando foi oferecer esse dinheiro para Jesus, essa riqueza, Jesus estava com 40 dias e 40 noites jejuando. Será que esse demônio aguenta fogo? Já pensou Jesus jejuando 40 dias e 40 noites e o diabo peitou ele? Esse demônio é terrível. Esse que mexe com a finança, ele é terrível. Nós temos que aprender como expulsá-lo da nossa vida. Como não deixar que ele toque na nossa vida financeira. Porque a falta de conhecimento é que faz o povo perecer. Então nós vamos conhecer. A igreja da Macedônia era pobre, era tribulada, era sofredora. Eles tinham profunda pobreza. O que é profunda pobreza? Queridos, eu fui no Nordeste. Eu rodei o Nordeste, quase todo o Nordeste. Nós fizemos missão em Alagoas, no Piauí, no Maranhão, no Ceará, levando alimentos, 120 toneladas de alimento nós levamos para um povo mais pobre em Juazeiro do Norte. Batizamos quase 3.000 pessoas. Eu sei o que é pobreza. E nem aquele povo lá do Ceará, era tão pobre como a igreja da Macedônia, porque aquele lá são pobres, tinha até uma Bolsa Família para eles, mas a igreja da Macedônia era profundamente pobre, igual eu era profundamente pobre, porque um homem que tem que ir lá na beira do rio, pegar um peixe, para fazer uma mistura para comer com arroz branco, esse homem é profundamente pobre. Um homem que tem que pegar a água branca do arroz e colocar açúcar nele, para dar na mamadeira do filho, esse homem é o quê? Profundamente pobre. E eu era esse homem. Então tem receita para contar para vocês. Eu era esse homem até conhecer essa palavra. Agora, quando eu conheci essa palavra, eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. Hoje é pela fé. Não é mais pela força, não é pelo braço, mas é pela fé em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores. Vamos lá. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza transbordaram
em riqueza. Eu profetizo em nome de Jesus isso na sua vida. Agora que você foi curado com a minha oração do início, eu profetizo na tua vida a abundância. Vá, porque Deus é contigo. Ser curado para receber, isso é bom demais. A igreja da Macedônia foi curada para receber, e nós precisamos ser curados para receber. Às vezes a nossa ganância, a nossa vontade de ter, o nosso jeitinho brasileiro de querer dar jeito em tudo, na palavra de Deus não se dá jeito. A palavra de Deus tem que ser praticada do jeito que está escrito. E eu segui esse capítulo 8 e capítulo 9 ao pé da letra. Olha, a minha Bíblia está amarelada nessa página, de tanto ler e reler, para praticar. Porque nada que eu tinha suficiente na minha vida, porque tinha um abismo dentro de mim. Tinha um abismo. Deus falou que deu para os semeadores, deu semente, deu talentos, para que cada um granjeasse os talentos. Teve um que enterrou o talento no coração dele, na terra do coração dele, e não produziu. E o seu senhor chegou para ele e falou: servo negligente e mau, por que não deste o meu dinheiro aos banqueiros? Eu tinha um vazio tão grande, que tudo que entrava para a minha mão, entrava já dentro da necessidade. Você pode entender isso? Tudo que vai para a tua mão já entra dentro do lugar chamado necessidade. Não tem mais o que fazer. Se entrar 10, a necessidade é de 15. Se entrar 15, a necessidade é de 20. A sua geladeira, você enche ela hoje, era para dar para 30 dias, parece que tem uma boca que come lá dentro. E tem sim. Tem uma boca lá dentro da geladeira que come. E você fala: mas foi ontem que eu fui no mercado e já acabou. Um devorador, um demônio, um trem do inferno, fazendo o negócio regredir. Mas nós vamos fazer um negócio diferente agora. O negócio vai aumentar. A lei do declínio na nossa vida acabou. Agora é a lei do ó. A lei de Deus é para isso. Para você esquecer que você tem bujão de gás no seu fogão. Para você esquecer que tem que pagar água, que tem que pagar luz. Aquilo que vinha tudo roubando você. Não vai mais, porque Deus para isso. Essa avalanche de consumismo, ela vai ser derrubada pelo poder de Deus. Amém. Continuamos. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico. Olha bem, no versículo 2, profunda pobreza. No versículo 3, posse. Será que demorou? Se tivesse demorado, ele teria colocado posse cá pelo versículo 23 em diante. Não demora a acontecer, demora é crer. O problema não está no tempo para Deus. Deus não precisa de relógio nem de calendário, não. Deus é o Deus do agora. Tem fé, tem milagre. Não tem fé, não tem milagre. O povo da Macedônia, da sua profunda pobreza, ouviu Paulo falar para eles e ensinar da mesma maneira que nós estamos ensinando aqui. Ele ouviu ensinar e ele disse: olha, da sua profunda pobreza, no versículo 3, transbordaram em riqueza segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e acima delas, aleluia, glória a Deus. Precisa pedir para ninguém não, só tem que andar no poder de Deus. Os que não achavam graça em você, passa a achar. Quem jamais te daria um trabalho, passa a chamar você dentro da empresa e chamar você de senhor. Porque a glória de Deus em você. José era um escravo, mas na casa de Potifar, ele era senhor. O homem que tem Deus, o homem e a mulher que anda com Deus, ele é senhor onde ele põe o pé. Porque ele tem íntima relação com o Senhor. Ele não anda na vaidade dos pensamentos e das intenções malignas do coração. Ele não tem tempo para isso. Ele anda ligado com o Senhor e tudo ele espera em Deus, não é em homens. Aquele que espera em homens está frustrado. Não espera em homens. Não espera no governo. O nosso governo vem do céu, não vem da terra. Não espera no governo que faz milagre. Não espera em natural. Não espera numa empresa que vai mudar a sua vida. Espera em Deus. Ele é a sua suficiência. Ele é o seu provedor. Você não é órfão. Você é um filho que tem pai. E um pai que te ama e provou que te ama.
da sua profunda pobreza, transbordou em riqueza segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo o privilégio deste serviço que se fazia para com os santos. Por favor, Paulo, toma o meu dinheiro, por favor, Paulo. Paulo, você, por favor, pedir com muito rogo é implorar, querido. Por favor, recebe. Nós temos recebido tanto, e você é o nosso ponto entre Deus. Você nos apresentou Deus, nos apresentou a palavra, então nada mais digno do que você receber a nossa oferta. Eu vejo Cristo em você. Nunca dê uma oferta para quem você não vê Jesus nele, ou nela. Você tem que ver. As guerras de Abraão, tudo Deus fazia vencer, tudo. Deus era com ele. E ele estava tão feliz, porque Deus prosperou Abraão de tal maneira, tão feliz, que ele falou: preciso dar o dízimo. Eu tenho que dar para alguém. Eu vou achar, vou procurando na terra se existe um que conhece Deus mais do que eu. E andou pela terra toda, caçando um, não achou um. Deus teve que mandar Melquisedeque, que é o próprio Cristo, antecipado, só para pegar o dízimo de alguém, porque queria dar. Talvez você veio para o Evangelho e tem uma intenção só de ser beneficiado, e não beneficiar. O dia que eu ganhei uma cesta básica, Deus mandou alguém levar uma cesta básica para mim na beira do rio, passando fome. Naquele dia eu falei: Deus, o Senhor hoje suprir a minha casa. A partir de hoje, eu vou repartir alimento nesse país para todo lugar. Deus falou: feito. Mandou alguém me dar uma cesta básica. Começou com a cesta básica. Talvez você está passando dificuldade, mas se você falar com Deus, fala: Deus, eu quero ser suprido para suprir. Olha o meu coração e vê se eu sou verdadeiro. Deus não dá asa para cobra. Graças a Deus porque Ele não faz isso. Então Deus espera nós prepararmos, como a igreja da Macedônia estava preparada. Aí Deus falou: agora eu vou derramar na vida de vocês, porque vocês têm generosidade, vocês têm prontidão para dar, para suprir, para fazer, para ofertar na obra de Deus. Então você tem prontidão, agora vocês vão receber. Portanto, isso que eles disseram, pedindo com rogo o privilégio de participar desse serviço que fazia para com os santos. E chegaram para Paulo e disse: Paulo, minha lavoura deu tanto, está aqui. Paulo, está aqui, está aqui, está aqui. Querendo dar, porque tinha tanta gratidão no coração por ter alcançado. Continuamos aqui. E não somente fizeram como nós esperávamos no versículo 5, mas, olha a chave, a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu vou dar eu inteiro para Deus. Eu vou dar eu inteiro para Deus. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira queria dar, porque eles viram Barnabé dar. Barnabé chegou na igreja primitiva e viu o tamanho do poder que a igreja andava. Sabe o que ele fez? Vendeu tudo o que ele tinha e trouxe e depositou nos pés dos apóstolos e foi ser um apóstolo também. E Ananias falou: eu quero isso para mim. Eu vou vender tudo que eu tinha, que eu tenho, só que é o seguinte, está vendido, né, Safira? Mas a gente não sabe do dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, ninguém está vendo, vamos deixar essa parte aqui e vamos chegar lá para Pedro. Apóstolo Pedro, ontem nós vimos Barnabé vender tudo que tinha e deu, e está andando junto com vocês, que ressuscita morto, que cura enfermo, que limpa leproso, e agora Barnabé está andando junto com vocês, eu quero andar também. Vendemos tudo lá e trouxemos. Por que você deixou Satanás encher seu coração? Por quê? Se você retesse, não ficava com você? Agora está aí quem vai sepultar você. Você sabe quem matou Ananias? Barnabé. Porque Barnabé fez certo. Ananias viu Barnabé fazer certo, e ele não quis fazer certo. Então Ananias lançou a lei sobre ele. Pedro só deu a palavra, mas quem matou ele foi quem fez certo. Tem alguém que pega essa palavra e vai viver ela?
E aí é o seguinte, ele mata meio mundo dentro da igreja, porque todo mundo viu ele ser generoso, ele prosperar, ele crescer em Deus, e aí eles ficam de lá, tá vendo? Puxa saco do pastor. Sabia que ia dar nisso. Tudo o irmão está na frente. Para fazer, o irmão está na frente. Tudo que vai comprar, vai fazer uma festa, vai organizar, o irmão está na frente. Por isso, ele prospera. O pastor é puxa saco do pastor. Não, ele é Barnabé. Ele faz de coração. O Ananias não faz de coração. O Ananias só faz a metade. Ele não tem coragem de fazer tudo. Por isso que ele morreu. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que como começou assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo, isso aqui que eu fico maravilhado, gente. Olha só o que essa igreja que era pobre prosperou. Em tudo, quando a Bíblia diz tudo, querido, não é metade. Portanto, em tudo tendes abundância. Em fé, em palavra, em ciência, ou seja, fé, palavra de Deus e a ciência do mundo natural, em ciência e em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressair nessa graça. Eu não como nada de ninguém não. Eu pego um camarada lascado, boto a mão na cabeça dele e ensino ele a prosperar. Ele prospera. Dos 100 que eu ministro na vida deles, que eles prosperam, um volta para dar glória a Deus. E esse um que volta é suficiente para andar no melhor da terra. Então eu ministro prosperidade na vida das pessoas, ensino eles como andar com Deus, não querendo, cobiçando prata e ouro, não quero nem saber se você tem milhões debaixo do colchão. Eu não quero o seu dinheiro, eu tenho o meu. Sem pedir nada para ninguém, mas ministrando prosperidade e vivendo com a prosperidade que eu ministro. Então eu passei, ralei, jejuei, orei, passei 30 dias trancado num quarto, só bebendo água, para ter a revelação do Espírito Santo. Então eu chego num camarada, ele está lá quebrado, falido, não tem mais jeito nenhum. Cheguei no fazendeiro, falou, vou passar o trator em cima da lavoura. Eu falei, não, você não vai passar não. Fica tranquilo, você não vai passar. Deus vai levantar essa lavoura aqui, ó. Foi o recorde de colheita naquela lavoura. Sabe quanto que ele deu para a missão? 1 caminhão de mantimento para levar. Uma carreta ele deu. Por que ele deu? Porque ele já não tinha mais nada daquilo lá. Ele ia passar o trator, a lavoura dele estava tudo morrendo. E eu cheguei lá e falei, não vai cortar não. Não vai cortar. Deixa desse jeito, porque Deus vai levantar isso aqui, para a glória do nome dele. E depois eu não fui lá pedir não. A lavoura dele prosperou e ele colheu não sei quantas sacas por hectare, não teve que replantar novamente. O que ele não fez? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem jeito, foi Deus. Nós já ia passar o trator lá em cima. Deus fez, o que eu vou fazer? Estou sabendo que aquele pastor está indo para o Nordeste levar comida. Vou dar um caminhão de comida. Eu ministrei na vida dele. Ele prosperou e veio trazer parte para nós fazermos uma missão. Ele deu um caminhão, a carreta de milho, para nós levar para o povo que estava passando fome. Eu ministrei na vida dele. Então eu não como às custas de ninguém, não. Eu vivo da fé, que eu promovo na vida das pessoas. Se eu colocar a mão na tua cabeça aqui, Deus revolucionar a sua vida, e amanhã depois você já achou uma empresa para comprar, o camarada quer ir para fora do país, e você já compra ela e começa a prosperar, o que acontece com você? Então é assim que a gente vive, nós homens de Deus. Nós comemos da prosperidade que ministramos. Se não ministrar prosperidade, não come, passa fome. Porque não tem unção para ministrar aquilo. Então a unção é nossa, nós somos os ministros de Deus. Então Paulo foi o ministro da Macedônia. Ele ministrou prosperidade na Macedônia. Disse, vocês se entreguem ao Senhor e dê primeiro, reparta quando vier na mão de vocês. Sejam os primeiros não só a dar, mas a querer dar. Faça isso e vocês vão prosperar. Prosperaram, chegaram, por favor, Paulo, recebe a nossa oferta. Toma, Paulo, por favor, recebe. Nós não dormimos de noite. Se não der um pouco para você, que foi você que ministrou na minha vida. Ande em prosperidade, queridos. Converta na área financeira. Converta teu coração. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. E você vai ver que você vai andar no melhor dessa terra. Nós não é para sofrer por causa disso, não. Dinheiro destrói uma família.
Dinheiro destrói um lar, dinheiro machuca as pessoas, não poupa ninguém. Vamos pisar nisso e vamos tomar posse disso aí, para que nós possamos ser grandes pessoas dentro do reino de Deus. A última chave para você pegar. Verso 7. Portanto, assim como em tudo tendes enriquecido, em fé, em palavra, em ciência, com todo zelo, e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Agora é o versículo. Aqui está o problema. E está a solução. O problema é não conhecer esse versículo 9. E a solução é conhecer o versículo 9. Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja da Macedônia conheceu a graça. Deus está se importando. Ele quer ver você próspero, abençoado. Ele não é louvado na sua falta, na sua escassez. Ele é louvado na sua abundância. Ele é louvado no seu carro novo. Ele é louvado na sua casa nova. Ele é louvado nas suas roupas novas. Ele é louvado nos seus filhos bem vestidos. Ele é louvado na fartura na sua casa. Deus não é louvado na escassez. A gente não tem escassez para mostrar que a gente é humilde. Não. A gente tem que tomar posse daquilo que é nosso. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então tomamos posse do que é nosso. Vamos conhecer a graça de Deus. A graça de Deus eles conheceram e tornaram próspero. Qual foi a graça? Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. E eu que era pobre de maré desci, precisei passar 5 anos, eu conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de mim se fez pobre, para que pelas suas pobrezas eu me tornasse rico. Eu olhava para o espelho e dizia: Célio, você é um homem rico, você é imagem e semelhança de Deus, não tem falta na tua casa, a falta que você está vendo é uma mentira, a verdade é o que a palavra de Deus diz, que você é rico, Célio. Concorda nisso, seu cara de cavalo? E eu comecei a confessar, nunca mais eu falei de falta, nunca mais. Eu bani a palavra falta da minha vida, eu bani a palavra pobreza da minha vida, eu bani do meu coração a sensação de falta, de tanto declarar. Eu conheci a graça do Senhor Jesus Cristo, que me fez rico. Eu não preciso, na aliança que eu tenho com Cristo Jesus, eu já tenho todas as coisas. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou rico, porque a minha Bíblia diz que todas essas bênçãos virão sobre ti e te perseguirão. Te persegue, te persegue, te persegue se você ama a Deus. Então convença você. Fé é convencer você. A mulher com fluxo de sangue convenceu ela, disse: se eu tocar nele, eu serei curada. Se ela chegasse a 1 milímetro da veste de Jesus, ela não teria sido curada. Mas ela disse: se eu tocar. E ela veio de lá para cá, ela enfrentou preconceito, a debilitação física, ela enfrentou todos os problemas dela, e ela chegou e juntou na veste de Jesus e segurou e soltou. Jesus parou a multidão. Alguém me tocou. Mestre, a multidão te comprime, te aperta, e o senhor quer saber quem te tocou? O senhor pirou a cabeça, senhor? Nós estamos andando carregado faz 3 quarteirão, que eu não estou com meu pé no chão, estou andando carregado da multidão que está me apertando. O senhor chega para mim e diz que alguém te tocou. Ah, senhor, dá licença, né? Não, alguém me tocou diferente, porque quando me toca diferente, sai de mim virtude. Alguém tocou diferente, tocou nas vestes de Jesus. E segura essa aí, você que gosta de revelação. As vestes de Jesus foi partida em 4 partes lá na cruz. Os 4 soldados que crucificaram Jesus lançaram sorte sobre a túnica dele, mas sobre a veste por cima, partiram em 4 partes, e deu uma parte para cada soldado. Tocar nas vestes de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tocou, curou. Tocou, prosperou. Tocou, mudou. E os soldados ficaram cada um com a parte. Então, tocar
é você pegar a palavra e de confessar, até você ser chamado de próspero. Próspero, próspero. Tudo que você anda, você fala, eu sou próspero. Você vê um carro, fala, eu sou próspero. Posso comprar um desse aí? Eu sou próspero, eu posso. Convenceu você, é fé. Fé é a certeza das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. É certeza, não tem dúvida. Onde tem dúvida, não tem fé. Duas coisas não andam junto, dúvida e fé. Então você é próspero ou não é? Convença você. Fale todo dia para o espelho. Escreve um monte de bilhete e coloca: prosperidade é na minha casa, nós somos prósperos. Chega na sua geladeira e fala: geladeira, você é próspera. Só tem água dentro dela. Você fecha ela e fala assim: não quero pudim, não quero camarão, não quero lagosta, não quero caviar, eu não quero nada, geladeira. Eu quero ficar em jejum e oração na presença do meu Deus. Sai de mim, geladeira, em nome de Jesus. Fé chamar a existência o que não existe, fazer existir e materializar. Foi isso que Deus fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele mandou materializar e materializou. Convença você, porque você não precisa convencer Deus. A sua oração não convence Deus, não. Quando você chega lá falando de finança para Deus, Deus fala assim: não fala de finança comigo, não. Quem fala de finança comigo é a sua oferta, não é você, não.